E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana, estou passando aqui para gravar o nosso vídeo sobre ele. O texto de hoje é uma continuidade do anterior, que trata dos regimes diferenciados de CBS e IBS, só que o dessa semana se refere às reduções em 60% da alíquota padrão, criada pela Lei Complementar 214. Como a gente já vem explicando, os regimes diferenciados eles são baseados numa redução da alíquota padrão, que em tese é 100%, depois a gente tem uma redução de 30%, uma redução de 60%, que são os textos e os vídeos que a gente vai produzir a partir de agora, e depois uma redução de 100%. E aí tem outras reduções em 70% e em 50%, que a própria lei complementar vai criando no seu bojo, mas isso vai ficar para depois. Pois bem, os regimes diferenciados com redução de alíquota em 60%, que vão dar uma alíquota efetiva de 40%, eles são criados a partir do artigo 128 da Lei Complementar 214 e vão até o 142. Depois existem outras hipóteses ali que eu vou tratar em separado. Mas originalmente eles estão aqui, né? Majoritariamente eles estão nesse intervalo, entre o artigo 128 e entre o artigo 142. E o artigo 128 enumera, dentro do que ele chama de parte geral dos regimes com redução de 60%, ele enumera as atividades de bens e serviços que vão estar contemplados com essa redução de 60%. Está lá descrito no artigo 128. O que eu quero chamar a atenção nesse vídeo? Ele se refere somente a essa parte geral, em que a Lei Complementar 214, lá no 128, simplesmente enumera as atividades e depois vai, com base em cada uma dessas atividades, criando os regimes diferenciados propriamente ditos. E o primeiro ponto é o seguinte: para cada atividade dessa, descrita no artigo 128, existe um conjunto de regramentos próprios. Vocês vão lá, do 129 ao 142, da Lei Complementar, e vão perceber que cada regime desse, vinculado a uma atividade ou vinculado a um serviço, tem um regramento próprio e eles não guardam uma uniformidade. A Lei Complementar simplesmente vem e diz que reduzem-se em 60% as alíquotas desses bens ou dessas atividades, e depois ela vem, a partir daí, criando as regras que ela quer especificamente para cada um desses regimes diferenciados. E aí não adianta a gente ficar decompondo todas essas variações, porque elas são muito específicas. E aí nós vamos falar delas na frente, quando tratarmos de cada um desses regimes diferenciados. Bom, o que esses regimes têm, que são tão diferentes, né? O que esses regimes têm em comum? A estrutura organizacional. Qual é? Primeiro, ela é definida com base na atividade ou no bem com redução de alíquota de 60%. A atividade é determinada com base na nomenclatura de bens e serviços brasileira. É uma nomenclatura que o próprio Ministério da Indústria, do Comércio e dos Serviços faz. A Receita Federal vai usar, agora a lei se remete expressamente a isso, vai usar para definir quais atividades têm aquela determinação. E os bens são definidos com base na NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, baseado no sistema harmonizado de classificação de mercadorias, que a lei também traz para o seu bojo para definir os bens que têm aquela descrição ou não. Bom, o fato é que essa divisão estrutural com base na NCM e com base na NBS é o ponto de partida ou de chegada de cada um desses regimes diferenciados. E depois, no bojo da própria disposição de cada atividade, o bem desse aí, a lei vai criando as peculiaridades que ela quer. E aí são várias. Redução de base de cálculo, definição do fato gerador, diferimento e outras condições de utilização dessa alíquota reduzida em 60%. Mas o fato é que cada regime diferenciado desse é um regime próprio. Tem regras específicas, usa um pedaço lá do regime regular, naquilo que não é conflitante com essas regras específicas, mas é um regime próprio. E remete para a categorização, para a determinação dessas classes, a NCM e a NBS. E esse é um dado importante, porque há uma aproximação da parte tributária jurídica com a parte tributária contábil, que hoje é utilizado até de maneira independente. É possível você trabalhar com o direito tributário com somente a parte jurídica e somente com a parte contábil. Mas para CBS e IBS, sobretudo nos regimes diferenciados, isso vai ficar praticamente impossível, porque você precisa juntar as duas informações, como a lei complementar fez, para poder operar esse material tributário brasileiro. É uma novidade, é uma interseção de conhecimentos, é uma aproximação dos ambientes tributários aí que lidam com esses conteúdos, hoje de maneira mais estanque, porém, mais na frente vai ter que ser de maneira mais aproximada, com uma interseção maior, tá bom? Essa é a parte comum de todos os regimes diferenciados, baseados em NCM, baseados em NBS, com regramentos próprios.
Daqui para frente nós vamos falar de cada um deles nos próximos vídeos, ok? Espero que tenha sido produtivo. Vamos avante.